Olá, meu nome é Danilo de Paula Vieira, sou dupla do Vitor Augusto. Bom, estarei apresentando o nosso artigo a respeito das máquinas de Zeno. Bom, então nesse artigo eu vou estar falando um pouco mais sobre a hipercomputação e as máquinas de Zeno, suas definições e exemplos. Bom, a computação, ela vinha no desafio de definir o qual que era, na verdade, a hipercomputação. Que, na verdade, a hipercomputação seria a criação de algumas máquinas que fossem capazes de resolver as funções que uma máquina de Turing normal não conseguiria resolver. Dessa forma, Church e Turing, eles denominaram que o que seria uma máquina de Turing? Uma máquina de Turing nada mais seria do que um computador que possa calcular qualquer problema que um matemático consiga com papel e caneta através de algoritmos. Seria computável por uma máquina de Turing. Então, hipercomputadores seriam capazes de resolver contas que essa máquina de Turing não é possível de calcular. Porém, a máquina de Turing ainda possui problemas que não é capaz de calcular, como o Routing Problem, que no caso seria o problema da parada. Bom, a criação dos hipercomputadores, no caso a máquina de Zeno, seria idealizada, foi uma proposta fictícia da criação da máquina de Zeno, que seria capaz de solucionar esse problema. Essa máquina de Zeno, ela iria possuir um número infinito de passos, de transições, de ações que poderiam fazer dentro do algoritmo e seria capaz de identificar se aquele algoritmo seria finalizado ou aconteceria uma parada, um halt. Bom, máquina de Zeno, como foi apenas uma ideia, foi um protótipo de um hipercomputador, ele iria ser assim como uma máquina de Turing normal, possuir uma fita de entrada, fita de saída, uma fita que iria ter seus armazenamentos. Seu diferencial com relação à máquina de Turing seria a respeito do seu clock, a sua velocidade que seria capaz de executar as instruções. No caso desse clock, ele seria aumentado, ele seria acelerado conforme fosse repassando para as demais instruções. Como assim? Por exemplo, na sua primeira transição, na sua primeira execução, ele iria demorar um tempo, vamos supor, de 1 hora. Quando ele for executar a próxima, esse tempo seria cortado pela metade, seria meia hora. E quando fosse realizar novamente, seria 15 minutos. E assim sucessivamente, cortando pelo meio. Dessa forma, ele iria corresponder a uma função de 1/2 na n, onde esse n seria o número de transições, o número de processos, de passos que fossem executar nesse algoritmo. No caso, esse loop que ele iria se manter. Ou seja, para quando fosse assumir números muito grandes, esse n, sua velocidade seria muito rápida. Assim funcionaria a sua máquina de Zeno. Ela iria possuir infinitas transições e seria capaz de resolver o problema em um tempo finito. Como funcionaria? Demonstrando numa imagem. A primeira etapa que demoraria metade, e assim vai diminuindo aos meios conforme o tempo. No final haveria um somatório total, que concluiria em uma unidade de tempo. Bom, explicando um pouco mais a respeito do routing problem, o que seria esse problema na parada? O problema na parada nada mais se trata do que, dado um programa e uma entrada finita, deseja-se saber se o programa será executado até seu fim ou se haverá um halt, se haverá uma parada no meio do programa. Bom, um dos exemplos para ilustrar melhor um routing problem seria a conjetura de Goldbach, que foi proposta pelo Christian Goldbach, um matemático, a qual diz que todo número par que for superior a 2, ele pode ser representado pela soma de dois números primos. Por exemplo, se a gente tem o número 4, a gente consegue formar o número primo 2 e o número primo 2. Prossegue para o próximo número par e pode ser representado por o número primo 3 e o 3 e assim sucessivamente. Se eu colocar qualquer número par que eu consiga imaginar, ele vai ser solucionado com essa soma de dois números primos. Vai ser possível chegar nesse número par. Porém, eu não consigo provar para todos os números pares existentes. Eu não consigo pegar e te mostrar uma forma com todos os números. Então, como podemos tratar se essa conjuntura de Goldbach seria de fato
válida ou não. Uma máquina de Turing normal não seria capaz de solucionar esse problema. E é aí, nesse caso, que entraria o protótipo do hipercomputador, no caso, a máquina de Zeno. Bom, nesse estado fictício, imaginaremos da seguinte forma: vamos pegar uma máquina de Turing, que é a máquina de Zeno, a qual ela não possui nenhum limite, seja de tempo de execução ou de espaço, da limite da memória, no caso dessa fita. Vamos supor que ela seja infinita e irá seguir o seguinte algoritmo. Caso seja feito com um número par o teste e consiga representar com dois números primos e seja possível, o que acontece? Você passa para o próximo valor e assim sucessivamente. Bom, o problema da parada entra de que forma? Com a máquina de Zeno, que ela trabalha numa expressão de 1 dividido por 2 da n, quando chegasse o n, no caso, seria as transições para o próximo passo do loop, quando chegasse em valores muito altos, essa velocidade seria muito rápida. Então, dessa forma, eu conseguiria resolver o problema num tempo finito. Caso ele identifique que deu algum erro, chegará ao fim do seu programa apresentando que a conjectura de Goldbach é falha. Assim seria a implementação de uma Zeno Machine para a solução do Routing Problem. Bom, temos um modelo proposto por Petrus Puttiger, a qual ilustra a resolução do problema da parada utilizando uma máquina de Turing e uma máquina de Zeno. Bom, seu pseudocódigo se trataria basicamente: iria escrever o zero na primeira posição da fita, iria se manter um loop, e qual nesse loop você iria escrever, a máquina no caso, escreveria um na primeira posição da fita de saída, caso prove que seja falso. Dessa forma, ele iria se prosseguir até o final. Caso a primeira posição da fita de saída não possua o 1, significa que é possível realizar esse routing problem. Não houve o problema da parada nele. Bom, as diferenças entre a máquina de Turing e uma máquina de Zeno. A máquina de Zeno, ela seria basicamente igual a uma máquina de Turing nos seus aspectos físicos, pois ambas iriam possuir fitas de entrada, fitas de saída, teriam espaço para armazenamento, cabeçote de leitura. Porém, a Zeno Machine, ela possui, a máquina de Zeno, no caso, ela possui uma velocidade, uma aceleração diferente da máquina de Turing, assim como dito anteriormente. Ou seja, a máquina de Turing, ela possui um tempo padrão para executar suas transições, ou seja, para cada transição ela possui um tempo fixo. Então, sua execução acaba sendo linear e proporcional aos seus números de transições. Porém, a Zero Machine iria aumentar sua velocidade de acordo com o número de passos. Bom, espero que tenha dado para entender. Muito obrigado.